nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Com muita alegria que nós pedimos a sua permissão para entrar na sua casa, compartilhar com você da palavra de Deus, levar uma palavra amiga ao seu coração, uma palavra que possa transformar a realidade da sua vida. Quem nos trará um recado de Deus hoje é o pastor Vanderlei Campané. Vai tratar sobre a questão da cura, de como Deus pode transformar a sua realidade por completo. O que nós desejamos é que a mensagem de hoje, que o programa de hoje, possam edificar o seu coração, edificar a sua vida. Lembrando você que nós do programa Caminho da Vida temos vários canais de acesso para que você possa entrar em contato conosco. Nós temos o nosso e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Temos também a comunidade do programa Caminho da Vida no Orkut, também no Facebook, a mesma comunidade do programa Caminho da Vida, onde você recebe informações acerca do programa, você se cadastra lá e o programa envia informações para você. Além do telefone do Disque Paz, que é o 3025 3333, onde você liga e recebe uma mensagem amiga para todas as horas da sua vida. É uma ligação gratuita, simplesmente com o intuito de te abençoar. Lembrando que a semana passada o pastor Luiz Henrique, que apresentou o programa, falou muito bem da promoção que nós estávamos durante essa semana, que é a promoção de ganhar uma nova Bíblia Viva. Você que mandou o seu torpedo SMS semana passada, pode mandar novamente torpedo SMS essa semana. Nós estaremos sorteando já na semana que vem o ganhador dessa nova Bíblia Vida. Para qual número, pastor, que eu mando o torpedo? Anota aí, 4484143940 ou 4484143979. Os dois telefones estão passando aí na tela do seu vídeo, 84143979, 84143940. Como eu mando esse SMS? Isso é importante. Semana passada nós recebemos alguns SMS que nós não conseguimos identificar. Coloque, meu nome é tal, eu quero ganhar a Bíblia Viva. Né? Porque nós recebemos vários SMS. Foi difícil até de nós conseguirmos selecionar. Coloque aí, meu nome é tal, eu quero ganhar a nova Bíblia Viva. Semana que vem nós estaremos sorteando essa nova Bíblia Viva para abençoar a sua vida e abençoar o seu coração. Quero agradecer a você que nos assiste, a você que tem ligado para nós, a você que tem orado por nós. Quero agradecer aos irmãos da Assembleia de Deus lá do Conjunto Requião. Eles encontram conosco e falam, olha pastor, nós assistimos ao programa, tem sido uma bênção. Obrigado, querido, pela sua atenção. Também aos irmãos da Igreja Presbiteriana lá no Jardim América, igreja que o pastor Vanderlei pastoreia. Nós estivemos visitando essa amada igreja por esses dias e os irmãos nos abraçaram e falaram, olha, assistimos todos ao programa Caminho da Vida. Que Deus abençoe a vida de vocês e a todos os outros irmãos que nós não conseguimos citar aqui, mas que têm acompanhado ao programa Caminho da Vida, que têm orado por nós. Que Deus abençoe a sua vida profundamente. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com a mensagem do Senhor sendo ministrada pelo pastor Vanderlei Campané. Fique conosco, nós já voltamos com o programa Caminho da Vida. Veste sempre o melhor. Vitor Mancini. Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor Mancini. Todo homem elegante
mais completa da cidade. Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Bíblias, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra lâmpada para os meus pés. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 10, do verso 46 a 52. A palavra de Deus diz assim: E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram-o então. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Esse texto da palavra de Deus nos fala da cura do cego Bartimeu. E esta cura tem muito a ver com o homem do nosso tempo. A palavra de Deus diz que ele estava cego. A cegueira pode ser física ou pode ser espiritual. Existem muitas pessoas cegas espiritualmente, que não conseguem ver as maravilhas de Deus, não conseguem ver o que Deus fez, o que Deus realiza. Deus faz tantas coisas boas. A criação é manifestação de Deus, mas o homem está cego, porque está vivendo independente desse Deus. E o pior cego é aquele que não quer ver. E enquanto a pessoa não quer ver, o inimigo se aproveita da situação para cegar mais, para cada vez essa pessoa ficar mais sem ver as maravilhas de Deus. Nós temos um texto na palavra de Deus que diz que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Então as pessoas estão cegas e o inimigo cega cada vez mais as pessoas para que elas não enxerguem as maravilhas de Deus. O texto diz também que ele estava à beira do caminho. Repare que ele estava à beira do caminho e não no caminho. Ele estava próximo ao caminho e não no caminho. E nós não podemos nos esquecer que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E muitas pessoas, ao invés de estar no caminho, estão à beira do caminho. Estão pedindo esmolas, estão mendigos. Repare que o cego talvez até pudesse continuar pedindo esmolas. Ele não iria morrer,
Ele ia ter pelo menos o que comer, mas ele iria continuar cego. Deus não quer que nós continuemos cegos. Deus quer nos dar o melhor. Ele não nos quer que nós fiquemos esmolando à beira do caminho, correndo de um lado para o outro, mendigando de religião para religião. Deus quer transformar as nossas vidas. Deus quer mudar as nossas vidas. E Deus quer mudar a nossa situação também. Às vezes, você não consegue enxergar as maravilhas de Deus. Você está cego, mendigo. Você está mendigando as coisas espirituais. Às vezes você está à beira do caminho. Às vezes você está quase no caminho, mas não tem coragem de entrar no caminho. E nesse texto nós vamos ver algumas atitudes que mudaram a vida deste cego. Atitudes que nós precisamos ter também para que Deus mude a nossa vida, a nossa existência, o nosso coração, nos tire de situações que nós vivemos, que são situações caóticas, que são situações difíceis. Em primeiro lugar, o cego reconheceu a sua situação. O cego reconheceu. E um dos maiores obstáculos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa transformação espiritual, para que a gente volte a enxergar, um dos maiores obstáculos é a dificuldade que temos de reconhecer os nossos problemas e reconhecer que nós não enxergamos. O nosso orgulho, muitas vezes, não deixa com que nós reconhecemos a nossa situação. E é difícil reconhecer que estamos errados. É difícil reconhecer que não somos os melhores. É difícil reconhecer que não podemos sozinhos. Quantas vezes tentamos dar uma ajudazinha para Deus? Reconhecendo a nossa situação, nós podemos fazer uma coisa que o cego fez. Isso vai transformar a nossa vida, isso vai mudar a nossa existência. Reconhecer. Eu e você precisamos reconhecer que nós precisamos de ajuda. Em segundo lugar, esse cego clamou a pessoa certa. Às vezes nós estamos pela periferia da vida, estamos cegos, mendigando, precisando de ajuda, mas nós não temos coragem de clamar a pessoa certa. Estamos clamando por muitos lugares, mas não estamos clamando a pessoa certa. A palavra de Deus diz que ele ouviu que era Jesus e clamou. Não adianta nós clamarmos sem reconhecer a nossa situação de impotência, nossa situação de necessitado. Ele reconheceu a sua situação, a palavra de Deus diz, e clamou por misericórdia de Deus. Este cego clamou para a pessoa certa. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não sei qual é o seu problema, sua luta, sua dificuldade, mas eu quero dizer uma coisa: se você clamar a Deus, Ele vai te ouvir. Se você está pela periferia da vida, às vezes dependente de alguma coisa, viciado em alguma droga, alcoólatra, com muitas dificuldades, você pode clamar a Jesus. Jesus pode te ajudar. Esse cego, ele clamou independente do que as pessoas iam falar. A palavra de Deus diz que havia uma multidão em volta de Jesus, mas ele não teve vergonha. Ele não pensou: o que as pessoas vão pensar? Ele diz: eu vou clamar, porque eu estou ouvindo que Jesus está passando. Clame pelo filho de Davi. Grite se for necessário. Busque a Ele. Faça o que for preciso para que Ele atenda a sua petição. Quando os outros mandaram que o cego se calasse, ele não se calou. Ele continuou clamando, porque sabia a quem devia clamar. Ele sabia quem podia ajudá-lo. Ele ouviu falar deste nome, e este nome é maravilhoso. Ele chamou a atenção de Jesus através do seu clamor, através da sua fé. Ele clamou a Jesus. Chame a atenção do Senhor.
você está precisando, reconheça a sua situação e clame por misericórdia de Deus. E finalmente, a palavra de Deus diz que Jesus se aproximou deste cego e falou com ele, e ele obedeceu o que Jesus lhe ordenou. Ele obedeceu o que Jesus lhe ordenou. Ele ouviu o que Jesus lhe disse. Jesus disse: levanta-se. Quando Jesus mandou ele levantar, ele fez exatamente o que Jesus mandou. Quando Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse a Jesus o que queria: mestre, eu quero ver. Talvez Jesus esteja perguntando para você: o que queres que eu te faça? E a palavra de Deus diz que ele exerceu a sua fé. E você, o que quer que Jesus te faça? O que você está precisando? Você está precisando de salvação? Clame a Jesus. Você está precisando de restauração espiritual? Clame a Jesus. Você está precisando ser curado? Clame a Jesus. Jesus tem a resposta que você precisa. E a palavra de Deus diz que ele passou a ver e seguiu a Jesus. E ele passou a ver o que é mais importante, ele passou a ver a Jesus. Eu gosto muito desta expressão, porque a primeira coisa que esse cego viu foi Jesus. Ele viu o Senhor, e talvez você está precisando enxergar o Senhor, ver o Senhor na sua existência, para que ele mude a sua vida. E eu quero dizer para você que esse cego foi transformado, foi curado, e Jesus disse a ele: a tua fé te salvou. Ele, além de ser curado, ele foi salvo. Você não pode apenas buscar a cura da sua vida, mas você precisa clamar a Jesus para que ele restaure a sua vida totalmente e escreva o seu nome no livro da vida e salve você da perdição eterna. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter disposição, como teve este cego, de buscar o Senhor. Que Deus te abençoe. DigiX Comércio, assistência técnica e locação de impressoras, copiadoras e multifuncionais a laser. Temos todas as maiores e melhores marcas mundiais para a sua empresa ou para a sua igreja. A DigiX fica na Avenida Cerro Azul, 572, Loja 11, em Maringá, e em Londrina, Avenida Tiradentes, 920. DigiX, a solução para a sua impressão. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Uma alegria poder estar aqui com você, né? É importante que você tenha compreendido o conteúdo da mensagem. Tem muitas pessoas que estão precisando de salvação, tem muitas pessoas que estão à beira do caminho, e agora nós vamos aproveitar esse momento que os pastores estão aqui, pastor Luiz Henrique, da Quarta Igreja, pastor Paulo de Tarso, da Igreja Presbiteriana de Paysandu, e o próprio pastor Vanderlei, da Igreja Presbiteriana lá do Jardim América, que trouxe a mensagem de Deus hoje. Vamos aproveitar a presença desses amados irmãos aqui para nós aprofundarmos um pouco mais nesse tema, que eu acho que é de suma importância para a vida das pessoas. E eu quero começar perguntando para o pregador de hoje. Pastor Vanderlei, Jesus parou para atender um cego e mendigo.
Tem muita gente que está nos assistindo que talvez acha que Jesus não tem tempo para os seus problemas, para as suas lutas, para as suas dificuldades. Esse significado de Jesus ter parado para atender um homem cego, um homem mendigo, significa também que Jesus tem tempo para atender os nossos problemas, pastor? Com certeza. Jesus, ele não vê posição social, ele não vê classe, ele atende aqueles que clamarem a ele. Sim. Então Jesus vê a atitude do coração, e a atitude desse cego foi uma atitude de fé, uma atitude de coragem. A palavra de Deus diz que ele clamou a Jesus, e Jesus viu a atitude do coração dele. Então, Jesus está preocupado sim com as nossas necessidades, e se nós clamarmos a ele, com certeza, ele vai parar para nos atender. Apesar de ser o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, mas ele está preocupado com as nossas necessidades também. É interessante um texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, é o momento em que Deus chega para Samuel e fala: eu vou escolher outro rei que não Saul. Vá até a casa de Jessé, veja entre os filhos de Jessé, escolha um que vai ser. Eu vou escolher um que vai ser. E na hora que passou o primeiro dos filhos, Eliabe, passou diante de Samuel, Samuel olhou e falou assim: opa, certamente é esse. E no versículo 7, o Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então essa mania que nós temos de nos avaliarmos e de nos classificarmos, de nos julgarmos a partir do nosso exterior, a partir do que nós achamos de nós mesmos, ela é diferente daquilo, ela é uma mania errada, porque ela é diferente daquilo que Deus faz conosco. Ele nos julga, nos olha a partir do nosso interior, a partir do nosso coração. E olhando ainda para o texto, né, nós aprendemos desde os tempos de seminário que nós precisamos ver o que a Bíblia fala lá, para depois compreender o que a Bíblia fala aqui. O mendigo naquela época era uma pessoa, como hoje, completamente desprezado. Ele não era uma pessoa que chamava a atenção pela sua inteligência, pela sua capacidade de fazer algumas coisas. Não havia nada que chamasse a atenção nele. Vida social, exatamente, senão aquilo que chama a atenção em muitos mendigos que nós vemos na rua. Muitas vezes nós olhamos os mendigos, o máximo que nós temos é compaixão, tristeza. Às vezes, lá na igreja tem um projeto que nós chamamos de Projeto Pão da Vida, até batizamos de Projeto Sopão, que nós saímos para as ruas entregando sopa para mendigos, para pessoas que estão no mundo das drogas, para pessoas que estão com problema de alcoolismo. Uma das coisas que nós tratamos lá é que nós não estamos lá para julgar a pessoa. Você chega lá, a pessoa ela fez as suas necessidades na roupa, ela está alcoolizada, o cheiro não é o melhor deles, não usa perfume importado. E Jesus parou para lidar com uma pessoa assim. Às vezes a pessoa está dentro de casa e acha que Jesus não tem tempo para ela, né, pastor Paulo? É interessante a gente observar no texto que eu costumo dizer assim, que em determinadas situações nós nos sentimos como meros objetos da paisagem. E se nós olharmos para esse texto que o pastor Vanderlei leu aqui, para a mensagem, aqui para essa nossa reflexão, você vai observar que aquele mendigo, ele era um mero objeto da paisagem para todos os que passavam por lá. Verdade. Não para Jesus. Menos para Jesus. Menos para Jesus. E a mesma coisa hoje, há muitas pessoas que estão sendo vistas, talvez nem observadas, na verdade, pelas pessoas de um modo geral, porque elas são meros objetos da paisagem. E aí é que entra o papel daquele que tem um contato com o Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida para Jesus, a olhar com os olhos de Jesus Cristo. Olhar para eles com compaixão. Então já quero aproveitar esse comentário do senhor, pastor Paulo, para emendar uma pergunta aqui. É possível que Jesus passe por nós, no meio das nossas aflições, e não nos perceba? Na verdade é impossível. Jesus sempre há de notar cada um de nós. Mesmo porque a palavra de Deus diz que ele tem tanto cuidado de nós que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. É claro que os meus... Dá menos trabalho, né? Eu também já estou nessa fase também. Mas até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Isso expressa, na verdade, não um certo radicalismo de Deus, um certo capricho de Deus, mas no sentido assim, de que o cuidado de Deus é grande por nós. O cuidado dele é extremo, né? É extremo. Então, ninguém passa desapercebido aos olhares e à misericórdia de Deus. Mas uma coisa interessante a gente notar também, pastor, é que a atitude do cego. Algumas pessoas que se aproximaram de Jesus, eu acredito que havia muitos outros cegos ali naquela região. Muitos outros mendigos Muitos outros mendigos, mas a atitude
Por exemplo, a atitude de Zaqueu, que subiu a árvore para ver Jesus. Então, claro que Jesus poderia se aproximar dele antes que ele clamasse a Jesus, mas a atitude do cego é muito importante. Há muitos cegos por aí, não cegos fisicamente, mas espiritualmente, e muitos mendigos, fisicamente e espiritualmente também, que não têm a atitude que esse mendigo teve. Não querem, parece que se acostumaram com a situação. E mesmo ouvindo falar de Jesus, não se levanta, não clama, não busca, não se entrega, e aí continuam mendigos. Em outras palavras, desculpa, em outras palavras, o que o pastor Vanderlei está colocando é uma coisa bem, bem importante para todos nós, que a fé ela vai se manifestar por meio de uma atitude, de uma ação. A minha ação vai dizer se eu tenho fé ou não. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? A ação é uma resposta à fé. Exatamente. A ação humana, não que a ação humana seja mais importante que a fé, mas a ação humana manifesta a sua resposta à fé que você diz ter. Né? O pastor Vanderlei citou aqui uma questão da cegueira, pastor, e falou de 2 tipos de cegueira. Você falou que o cego ele estava cego mesmo, era uma questão física, mas agora nessa resposta o senhor falou também de uma cegueira espiritual, além de ter citado isso na própria mensagem. O que vem a ser, pastor, essa cegueira espiritual? É possível que alguém tenha uma vista perfeita, uma visão perfeita, mas não consiga enxergar a pessoa de Jesus? Com certeza. Paulo, quando ele estava orando, ele diz, olha, eu oro para que Deus abra os olhos do vosso coração. Sim. Tem essa expressão numa das suas cartas, não estou me lembrando agora, mas há essa expressão em uma das suas cartas. Então nós temos olhos no coração, e esses olhos do coração, porque é com o coração que a gente consegue ter comunhão com Deus. Esses olhos do coração estão fechados, nós não conseguimos enxergar, até que o Espírito abra os olhos do nosso coração, os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue as coisas de Deus. Eu lembro de uma passagem interessante também, e até bem emblemática, quando estava o profeta Elias e o seu moço... Eliseu, desculpe. É o texto que e eu estou aberto aqui. Geazi, e eu estou vendo Paulo de Tarso caçar esse texto aqui, eu não estou com ele aberto. O moço olhava ao redor e viu os exércitos vindo para matar o profeta, e ficou apavorado, até que o profeta fez uma oração, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E aí ele abriu os olhos espirituais e viu a miríade de anjos do Senhor que estavam ali para protegê-los. Então existe essa cegueira espiritual, pastor? Claro que existe. Eu me lembro daqui da passagem de Paulo também, quando Paulo, as escamas caíram dos seus olhos. Verdade. Né? E ele começou a ver as coisas espirituais. Com certeza há uma cegueira espiritual e que Deus precisa curar também para a gente conseguir enxergar as coisas espirituais. Só para constar aqui, é 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 em diante, esse texto da cegueira do moço do profeta Eliseu. Sim, bênção do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pequena citação também, de Faz Salmo aí, 19, com base na aula que tivemos ontem no Sesumar, lá da aula de capelania. O professor Paulo, até quero mandar um abração para o Paulo Andreucci, com base nesse texto aqui, do Salmo 19, verso 7, falando a respeito da lei do Senhor, ele diz que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O significado dessa palavra simples é uma coisa interessante, as pessoas olham por um aspecto positivo, mas os simples aqui são pessoas cuja mente e coração estão completamente sem janelas e sem portas. O significado literal significa isso. Então tudo que vem recebe, mas também tudo que está lá dentro sai. Ele não tem um critério de juízo das coisas. Então não deixa de ser uma espécie de uma cegueira para conseguir desvendar e conseguir discernir as coisas de Deus. E a pessoa, o sábio é aquela pessoa que ele avalia aquilo que vem. Opa, aqui não dá para entrar, né? Então ele acaba sendo uma pessoa sensível às coisas de Deus. E hoje a sociedade que nós vivemos é uma sociedade cega, né? Sociedade que não consegue, recebe tudo, a mídia, a televisão, enfim, mas não enxerga as coisas de Deus. O texto que eu li na abertura aqui fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. E o verso subsequente, que é o verso 10 ali de 1 Coríntios capítulo 2, diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo Espírito.
porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aquilo que é impossível para os olhos humanos ver, Deus nos revela pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que está doente, mas precisa ter uma revelação do Espírito Santo de Deus sobre a sua própria vida. Estou falando de revelação, igual nós temos visto por aí, não, olha, adivinhação, não é isso. É uma revelação clara, Deus te mostrando o que precisa para a sua vida. O que significa então, diante disso, estar à beira do caminho? Isso já é o suficiente? Estar à beira do caminho? Espiritualmente falando, estar à beira do caminho é o mesmo que estar no caminho ou não? Porque ele estava ali praticamente no mesmo lugar. Se você for observar geograficamente, eles estavam no mesmo lugar. Mas a Bíblia deixa bem claro que o cego estava à beira do caminho. Qual é esse significado, pastores? Eu gosto da ideia de olharmos para proximidade com Jesus, proximidade física com Jesus, e ao mesmo tempo entendermos a distância espiritual de Jesus através de alguns exemplos que nós vemos na própria palavra de Deus. Por exemplo, Judas. Judas caminhou com Jesus durante os 3 anos. Judas aprendeu aos pés de Jesus. Qual de nós, pastores, qual cristão, ao longo de toda a história, não gostaria de ter tido o privilégio que Judas teve de poder ter se assentado com o mestre, comido com o mestre, dormido com o mestre, aprendido diretamente com o mestre? No entanto, o que nós sabemos, o que a Bíblia nos mostra, é que Judas, em momento algum, esteve no mesmo caminho do mestre. Então, espiritualmente se falando, Judas estava à beira do caminho. Ele estava próximo, mas distante. Ele ouvia, mas não escutava. Ele enxergava, mas não via. Judas foi nesse sentido. Eu acho que se fizermos uma releitura também do texto de estar à beira do caminho, né, estar no caminho, como muito bem colocou o pastor Vanderlei, para hoje, para a nossa sociedade hoje, há muitas pessoas que estão à beira do caminho. São pessoas que estão próximas, então são simpatizantes, gostam de ouvir falar de Jesus, declaram, né, que até o amam, enfim, mas não conseguem segui-lo, exatamente. Porque seguir é uma implicação, é algo muito sério, né? E requer de nós obediência total, leal, fidelidade a Ele. Não, e tem gente que está até vendo Jesus passar, né? Uhum. Na Bíblia a gente vê isso, a gente vê Jesus, os discípulos se comprometendo, a multidão indo atrás, e aqueles que eram espectadores apenas, viam Jesus passar, né? E não tinha reação nenhuma. Então, muita gente à beira do caminho por aí, né? É verdade, nós precisamos abrir os olhos para essa realidade. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e já nós voltamos ampliando um pouco mais esse conceito. Só lembrando a você, mande torpedos agora de SMS. O torpedo tem que conter o seu nome e dizer, eu quero ganhar essa Bíblia. Você pode ganhar a nova Bíblia Viva que o programa O Caminho da Vida está enviando para você. Aproveita esse intervalo e coloque aí, mande torpedos em SMS para o 8414-3979 e 8414-3940. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui para Olha, um dia. Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá.
Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta com o nosso programa Caminho da Vida. Lembrando a você, pega o seu telefone aí, digita aí no seu torpedo SMS, mande o torpedo para 8414-3979 ou 8414-3940. Você pode ganhar essa nova Bíblia Viva, que é um presente do nosso patrocinador, a Livraria Evangélica de Maringá. E aproveitando isso, eu quero indicar para você um livro, Orações que Deus Gostaria de Ouvir. Esse livro é do pastor Pascoal Piragini. Esse livro também você vai encontrar na Livraria Evangélica de Maringá. É um ótimo livreto. Quem leu esse livro foi o pastor Luiz Henrique, que vai nos falar um pouco mais sobre esse livro. Pastor Luiz Henrique, o que o senhor encontrou de bastante interessante nesse livro, Orações que Deus Gostaria de Ouvir? Antes de falar do livro, queria mandar um abraço. Queria mandar um abraço para a turma da Autoescola Navas. Toda vez que eu vou lá, em especial o seu Camilo, Dona Nilza, os proprietários, toda vez que eu vou lá, eles me abraçam. Estou te vendo, toda quarta-feira estou te vendo. Um abraço para vocês, a turma da Autoescola Navas. Orações que Deus gostaria de ouvir são orações diferentes das orações que a maioria de nós fazemos. Esse livro mostra quão infantis, vamos colocar assim, quão pequenas são as nossas orações, como a nossa visão é limitada no momento que nós chegamos até Deus para falar com eles. Porque a maioria das nossas orações são: Pai, eu preciso que o Senhor me arrume um emprego, cura meu filho, me ajuda a trocar de carro, eu preciso tirar uma nota melhor na faculdade. E esse livro fala acerca das orações, não das coisas que nós queremos que Deus faça por nós, mas esse livro fala das coisas que nós precisamos que Deus faça em nós. Ele tem 5 capítulos que são: usa-me, transforma-me, quebranta-me, sonda-me e outro... Da música, isso aí. É bem isso. É bem da música da Aline Barros. A dona Aline Barros pode fazer uma música com esse daqui. Se ela tiver uma boa ideia, ela faz uma música. Mas é muito interessante essa questão, porque inclusive eu já preguei no acampamento e nós cantamos essa canção. É: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Isso, né? bem Deve ter pago lá o direito autoral da Aline Barros, mas é muito interessante porque são 5 palavras muito profundas da nossa vida. E que constam pouco nas nossas orações, essas palavras. Eu estava lendo um artigo até ontem do pastor Hernandes Dias Lopes, que questionaram ele acerca do crescimento. Já saímos do tema, que já nós voltamos para o tema, viu, querido? Sobre o crescimento dos evangélicos, e estima-se que hoje nós estamos com praticamente 50 milhões de evangélicos. E perguntaram para o pastor Hernandes Dias Lopes se isso era fruto de um avivamento. Ele categoricamente disse que não. Ele falou: esse tipo de crescimento evangélico tem uma grande extensão, mas tem quase nada de profundidade. Isso é simplesmente as pessoas estão vindo porque estão gostando da igreja, mas vamos tratar disso num outro dia, num outro programa. Estão à beira do caminho. Estão à beira do caminho, né? Estão à beira do caminho. Pastor Vanderlei, vamos voltar para o nosso tema aqui, senão a gente vai fazer outro programa aqui. Qual o significado da mendicância que nós encontramos naquele mendigo? E o senhor falou também na mensagem que tem muitas pessoas hoje que estão mendicando diante do Senhor Jesus. Qual seria essa questão, qual seria esse significado para as nossas vidas, pastor? Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida abundante. Isso não quer dizer que nós vamos ficar ricos, milionários, mas nós não precisamos mendigar também. Nem mendigar espiritualmente e nem fisicamente. Mas esse paralelo, ele existe porque as pessoas hoje estão realmente esmolando as coisas espirituais. Elas estão procurando alguma coisa que satisfaça espiritualmente. Elas correm de um lugar para o outro, pedem de um lugar para o outro, mas ela não encontra o verdadeiro significado da vida. Então, na verdade, as pessoas estão criando subterfúgios, religiões, para poder suprir as suas necessidades espirituais. Então, o ser humano ele tem necessidades espirituais, precisam ser supridas, só podem ser supridas por Deus
através da pessoa de Jesus Cristo, mas as pessoas ficam mendigando em outros lugares. O profeta Jeremias tem uma frase que eu acho fantástica que ilustra essa mendicância do povo. Ele diz assim, lá em Jeremias capítulo 2, verso 13: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. As pessoas têm mendigado porque não têm bebido da água da fonte que é Jesus. E é o que fala esse livro. Não tem ido esse livrinho fala disso. Algumas das orações que Jesus gostaria de ouvir. As nossas orações são: Pai, me dá mais um pouquinho, me dá. E Deus tem tanto para derramar, Ele só espera que a gente peça direito e com os fins corretos. Eu gostaria de acrescentar, ainda bem que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas e intercede por nós. Porque o que o pastor Vanderlei falou, de mendicância, é exatamente isso mesmo. As pessoas correm de um lado para o outro, e eu quero acrescentar aqui o fato de quando hoje nós vivemos uma realidade que as pessoas estão buscando prosperidade, e isso é mendigar. Porque Deus tem algo muito maior do que a prosperidade material, física ou financeira, né? Tem algo que olhos não viram. Exatamente, e ouvidos não viram. As riquezas de Deus, e eles estão mendigando, comendo as migalhas, querendo pequenas migalhas. É que o povo hoje se satisfaz muito mais com a terra do que com o céu. Esses dias eu preguei na igreja, eu acho que eu já falei aqui no programa Caminho da Vida. Se eu falei, estou repetindo, presta atenção aqui. E aqui eu quero, em específico, chamar você, meu amigão, pastorzão do peito, nós dois que compartilhamos do púlpito, compartilhamos das lutas, que fomos chamados para esse ministério. Nós temos que tomar um cuidado, porque muitas vezes nós estamos preparando o povo não é para ir para o céu, não. Nós estamos preparando o povo para ficar aqui. Nós estamos preparando o povo para ganhar o carro novo, a TV nova, a casa nova, e nós esquecemos que nós temos que preparar eles para morar num lugar onde nada disso tem valor algum. Então nós precisamos repensar isso, porque realmente, como o pastor Paulo disse, isso é mendicância espiritual. E uma coisa interessante que a gente vê nesse texto é que Jesus, ele não promete nada para o mendigo, né? Verdade. Promete riqueza. Ele pergunta para o mendigo: o que queres que eu te faça? O mendigo podia dizer para ele: eu quero sair da pobreza, eu quero ser próspero. Mas o mendigo queria uma coisa, desejava uma coisa que ninguém podia fazer por ele, que era ver, né? Enxergar. E a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. E quando a gente consegue enxergar Jesus, a transformação é total na nossa vida. Sabe o nome disso, pastor? Emancipação espiritual. Preguei sobre isso domingo na igreja. Nós precisamos estar emancipados em Cristo. O que aquele homem queria naquele momento era algo que tinha o maior valor para a vida dele. E o maior valor para ele não era o dinheiro, não era as posses, não era sair da beira da rua. Ele precisava ver. Porque uma vez que ele fosse emancipado através da visão, ele não precisaria mais daquilo. Ele sabia que Jesus poderia lhe dar exatamente aquilo que ele precisava. E ele partiu de qual ponto? Reconhecer as suas limitações. Pastor Vanderlei, qual a importância em que nós reconheçamos as nossas limitações e fraquezas para que nós sejamos curados por Jesus? Isso também nós vemos no texto, né? O mendigo, ele levantou-se e foi até Jesus. Se Jesus é que gerou isso no coração dele, nós vamos entrar nessa questão agora. Mas é muito importante nós já falamos isso aqui, é muito importante a gente ter a iniciativa. Aquilo que você está precisando, Deus sabe o que você está precisando, mas Ele quer ver a sua iniciativa de clamar a Ele, de buscá-lo. Isso mostra humildade também, né? E aí surge outra pergunta: Deus sabe o que você está precisando, mas você sabe o que você está precisando? Boa pergunta, pastor Luiz. Desculpa, pastor Paulo, hoje eu estou querendo participar bastante aqui, né? Eu li um livro falando das perguntas de Deus para o ser humano. E o livro falava que quando Deus nos faz uma pergunta, não é porque Deus quer uma informação, é porque Deus quer que nós aprendamos com aquela pergunta. Por exemplo, o autor do livro diz o seguinte: quando Deus chega para Adão e pergunta: Adão, onde você está? Deus não queria uma informação de Adão para saber onde iria encontrá-lo. Deus queria que Adão abrisse os seus olhos para que o próprio Adão visse onde ele estava. Como se a pergunta fosse: Adão, você sabe onde você está? Você tem consciência do que está acontecendo com a sua vida? Sabe o que aconteceu? Pode falar, pastor Paulo, depois dessa abrupta interrupção. Vale lembrar aí que nessa questão do Bartimeu, né, do texto, quando Jesus manda ele se levantar,
Então ele se levanta e tinha obstáculos para romper ali. Uma pessoa deficiente visual, ele não tinha a capacidade de enxergar os obstáculos, as dificuldades do caminho, né? E ele se levanta e vai. Então esse é um fator que a gente às vezes começa a enxergar. Na verdade, antes de ter a visão restaurada para olhar para Jesus, olhamos primeiro as dificuldades. E aí então nós ficamos como estamos. E é interessante o efeito que o nome de Jesus fez nesse cego, né? Sim. A Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Eu fico imaginando o que isso produziu no coração dele, na mente dele. Jesus, alguém já tinha falado para ele que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus podia restaurá-lo. E quando ele ouviu esse nome, Jesus, isso mexeu com ele. Porque ele clamou, ele gritou, filho de Davi, tem compaixão de mim, sabe? Isso moveu e o que a gente não vê nas pessoas hoje é essa iniciativa de ouvir Jesus e esse nome causar impacto na vida das pessoas. Isso já era um obstáculo, né? Porque ele começou a incomodar. Enquanto ele era só um mero objeto da paisagem, quietinho no canto dele lá esmolando, tá bom. Aí ele começou a incomodar todo mundo. O pessoal já começou a falar, fica quieto, cala tua boca. Você já está enchendo. O pastor Vanderlei, não só na mensagem, mas agora há pouco até respondendo uma pergunta, ele enfatizou a questão da atitude do cego. Ele até citou o exemplo de Zaqueu, que subiu na figueira para ver Jesus. É fato que o cego obedeceu o que Jesus mandou fazer. Jesus falou, vem para cá. O cego veio. Qual o papel da obediência no nosso processo de cura? Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando teve aquele encontro na estrada de Damasco e foi indicado, vai na casa do fulano e faz isso. Naamã, quando o profeta falou, olha, vai tomar banho, entra lá e toma 7 banhos que vai resolver. Daquelas viúvas, tanto a de Sarepta quanto a outra viúva que estava sem óleo, e que também os profetas falaram, faça isso. E elas fizeram. Qual é o papel da obediência? Qual a importância de obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Eu creio que a obediência ela é extremamente importante. Para entendermos assim, como a obediência é importante, vamos entender o que a desobediência traz, né? Por exemplo, a desobediência ela é uma rebelião declarada. Eu não me submeto à sua ordem, eu não acredito no que você está dizendo, eu não aceito a sua autoridade sobre mim. E quando isso acontece, você é privado de bênçãos de Deus e de um contato estreito, de uma intimidade estreita com Deus. Citando o caso do apóstolo Paulo, a ordem do Senhor, agora você vai a tal rua e ali você fica e aguarde, etc. Ele poderia desobedecer, mas se ele desobedecesse, ele seria o grande prejudicado seria ele, porque ele seria privado de bênçãos maiores, bênçãos realmente que culminaria assim com a restauração de toda a sua vida, né? Então a obediência ela tem o seu valor. Quando eu obedeço, eu me submeto ao Senhor, eu digo, o Senhor é a autoridade sobre mim. Eu sei o que Ele está fazendo e eu sei por onde Ele vai me conduzir. No caso de Naamã, eu acho muito interessante, porque o profeta falou, olha, vem aqui, toma banho ali no Jordão, toma 7 banhos e vai embora. Naamã ficou bravo. Falou, mas lá na minha terra, lá na Síria, eu tenho tem 2 rios. Eu tenho o rio Abana e tenho o rio Farfar, que são muito melhor do que esse riozinho Jordão. Se fosse para tomar banho, eu tomava lá. E estava indo embora, até que o rapaz que trabalhava para ele, deu uma sabedoria fantástica. Até a maneira que ele falou, ele chegou para Naamã e falou, meu pai, se o profeta pedisse para você fazer uma coisa muito difícil, eu não faria? Ele falou, faria. Então toma banho, que é fácil. Ele pediu um trem facinho. E ele tomou banho, trouxe 7 vezes e saiu restaurado da sua lepra. O pastor Ricardo Gondim, pastor da Assembleia de Deus Bethesda, um escritor muito conhecido, ele fala que a desobediência é um punho humano cerrado contra Deus, dizendo, eu não vou atender você, eu vou resistir. Eu gosto também de um texto, e quero enfatizá-lo agora, que é a cura dos 10 leprosos, quando Jesus diz para eles, vão até o sacerdote, se apresentem e vocês serão curados. E o texto diz que enquanto eles iam, ou seja, durante a obediência, durante o exercício da obediência, a bênção recai sobre a vida de nós. E às vezes a obediência é um ato simples, né? Vai lá, se mostra ao sacerdote, vai à igreja e ouve a palavra de Deus. Às vezes a sua restauração está num ato simples, singelo, e você fica procurando aí grandes revelações, grandes coisas. Às vezes a sua restauração está em dobrar o seu joelho, reconhecer o seu pecado e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê, pastor? Porque a obediência é um tratamento de Deus para as mazelas da nossa alma. Ele só pede para que nós obedeçamos naquilo que precisa ser tratado. Naamã, por exemplo, precisa ser tratado na humildade. Tomar banho aqui no Jordão.
Paulo precisava ser tratado na submissão, ele era centurião, vai lá na rua tal, faz isso. As viúvas precisavam ser tratadas na sua fé, na sua confiança. Uma chegou a dizer, eu tenho um pouquinho de comida, eu vou fazer comida, eu e meu filho vamos comer, vamos beber, vamos morrer. Precisavam ser tratados. Jesus só vai tratar com você naquilo que precisa ser tratado na sua alma, transformando a sua vida. O que eu espero é que o programa de hoje tenha te abençoado profundamente. Que você observe as atitudes tanto de Jesus quanto desse cego e seja transformado para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos para um intervalo comercial, já voltamos com o bloco final e com a oração do pastor Vanderlei. Que Deus o abençoe. Fique conosco no programa Caminho da Vida. Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Quando você ouve a Catedral, fica conhecendo tudo o que toca no mundo. Catedral FM, a rádio do povo de Deus. Obrigado porque você nos acompanhou no programa de hoje. Espero que você tenha sido abençoado. Só quero te lembrar, toda quarta-feira às 18 horas eu estou com você na Catedral FM, trazendo a mensagem do dia, esperando que Deus o abençoe. Também estou aguardando o seu SMS, tá ok? 8414-3979 ou 8414-3940. Você está concorrendo a essa nova Bíblia viva. Eu espero que a palavra de Deus tenha transformado a sua vida hoje. Agora nós vamos ficar com uma oração do pastor Vanderlei Campané. Até a próxima semana com o programa Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor, nós cremos que só o Senhor tem poder para abrir os nossos olhos espirituais, para enxergarmos as tuas verdades, Pai. Que o Senhor toque nesta hora, como o Senhor tocou os olhos daquele cego, na vida daqueles que estão nos assistindo. Principalmente aqueles que precisam de um toque do Senhor, aqueles que precisam ser restaurados pelo Senhor. Que, ó Deus, haja um clamor no coração daqueles que precisam do Senhor. E que em nome de Jesus, o Senhor abra os olhos do coração para enxergar as verdades eternas da Tua Palavra. Em nome de Jesus, Tu tens poder para isso, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus restaurador. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos